Olá pessoal, tivemos mais um caso de vazamento de dados do Pix, né? E o pessoal sempre fica muito preocupado, não sem razão, claro. Mas é importante a gente esclarecer algumas questões, né? A primeira delas, que não é um vazamento ou um comprometimento do sistema Pix, ou seja, não há um comprometimento das transações que são realizadas via Pix, tá? O que houve foi um vazamento, sim, de dados no ambiente de algumas instituições financeiras. Então não significa também que foram vazados os dados cadastrais, ou os dados dos números de Pix, né, os códigos registrados de todos os clientes bancários, tá? Então foram dos clientes daquela específica instituição. E aí nós estamos falando de um incidente naquele ambiente, naquela empresa como controladora dos dados. Mas esse é um ponto que eu quero lembrar, né? Primeiro que isso não tira a gravidade do fato. Claro que mesmo que não tenha comprometido a transação em si, né? Ou seja, esse risco de comprometer ou eu mandar o dinheiro para o fulano, o dinheiro ir para ciclano, etc. Nós temos uma preocupação porque são dados que, embora coletados também de outras fontes, né? O pessoal sempre fala, mas CPF coleta de qualquer lugar, tal, CPF é fácil de achar, mas é um CPF agora vinculado a uma chave Pix e a uma instituição financeira, ou seja, facilita ainda mais a engenheiros sociais, hackers, cometerem crimes usando essa informação, cometerem golpes que a partir dessas informações consegue criar ali razões convincentes para uma variedade enorme de golpes. Um outro ponto e aí sim eu acho que é importante a gente perceber a importância dessa cadeia de responsabilidades, né? Embora neste caso nós não estejamos diante de uma clássica relação entre controlador e operador, porque o banco, a instituição financeira não é pura e simplesmente operadora de dados, né? Muito pelo contrário, ela é controladora dos dados pessoais e tem o Banco Central como stakeholder ali importantíssimo e órgão regulamentador que tem que prestar umas contas, mas ela não é operadora. Mas mesmo assim, é importante a gente entender que nessa cadeia, nesse fluxo, né, de dados, de compartilhamento, de operações, nós temos o comprometimento da credibilidade de um meio de pagamento, ou seja, muitos questionam ao Banco Central por uma falha lá numa instituição financeira. E aí eu puxo esse exemplo para nosso dia a dia enquanto organizações que fazem as contratações de fornecedores, mesmo que esses fornecedores não sejam operadores. Olha aqui, é interessante o que eu vou dizer, que é justamente esse é o ponto para a gente ter uma maior atenção. O operador de dados, claro, as pessoas já têm essa noção, faz aquele contrato robusto, faz avaliação, etc. Mas tem se negado a adequações contratuais a fornecedores em geral, especialmente se ele tem uma relação mais volumosa, são operadores-chave, claro. E não se tem a atenção de que esses fornecedores também podem representar um risco reputacional. Não que o fulano de tal ali, que presta serviço de segurança, teve um vazamento, vai afetar a reputação daquela empresa, daquela varejista. Porém, em algumas situações pode, dependendo do tipo de fornecimento, de prestação de serviço, porém, um caso de incidente naquele prestador de serviço pode gerar uma vulnerabilidade técnica de segurança na empresa controladora dos dados, no agente de tratamento principal. Por exemplo, lembrem do caso da CVC, né, que a CVC teve um comprometimento ali, um caso de ransomware, e logo a Gol comunicou de que interrompia ali o recebimento de e-mails da CVC. Vejam que interessante, porque se eu estou no fornecedor e consigo acessar o seu sistema e a partir dali, não que ransomware vá por si só fazer isso, tá? Antes que o pessoal técnico aqui já queira me matar, né? Mas assim, o que nós temos é que em eventual acesso com as credenciais de determinado usuário, eu me passo por aquele usuário e comunico com aquele meu parceiro enviando, por exemplo, um link. Então o alvo de ataque não é o fornecedor em si, mas a empresa ali principal contratante. Tanto é que nós temos aí várias pesquisas indicando que 2022
o alvo principal ou os riscos majoritários de cibersegurança estão na ponta dos fornecedores, nos terceiros. Vou ficar atento também a esta questão para este ano.